Olá, alunos, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Bruno, professor de Filosofia, e hoje nós daremos continuidade na nossa segunda videoaula ao tema Teorias Éticas. Então, vamos continuar o tema. Uma outra classificação, dos filósofos antigos, são os filósofos clássicos, tá? Mas é importante você saber, meu pequeno gafanhoto, que existem autores, que divergem quanto a essa classificação. Então é possível você encontrar outras classificações. Aqui eu vou usar o termo os clássicos apenas para ficar mais fácil, de maneira mais didática para que você saiba diferenciar os sofistas, quem são os clássicos, tá bom? Então, o primeiro nome que temos aqui é o de Sócrates. Sócrates ele compartilha o desprezo dos sofistas pelo conhecimento da natureza, bem como sua crítica da tradição. Mas, por outro lado, ele rejeita o relativismo e o subjetivismo. O saber fundamental é o saber a respeito do homem. Aí vem a máxima que vocês já devem ter ouvido, Conheça-te a ti mesmo. Sustentou que havia, olha aqui, um saber universalmente válido. Lembra? Os sofistas já pensavam diferente. Que decorre do conhecimento da essência humana, ou seja, sua alma racional, a partir da qual se pode conceber a fundamentação de uma moral universal, olha que interessante, pois o homem é essencialmente razão. Então você conseguiu observar aqui, ele compartilhava de algumas coisas, ele, no caso, concordava com algumas coisas dos sofistas, porém, ele discordava principalmente quanto ao relativismo e ao subjetivismo. Um outro autor também, classificado como os clássicos, é Platão. Platão ele é muito conhecido porque ele desenvolveu então o racionalismo ético, que foi iniciado por Sócrates, aprofundando então a diferença entre o corpo e a alma, onde argumentava que o corpo, por ser sede dos desejos e paixões humanas, muitas vezes desvia o ser do seu caminho para o bem. Para alcançar então a ideia do bem, era preciso haver uma purificação do mundo material. Olha que interessante essa ideia, não é? E falando desse autor, eu quero apresentar para vocês aqui um pouquinho a respeito do mito da caverna, desenvolvido por ele. O mito, então, ele fala de prisioneiros que desde o nascimento vivem presos em correntes numa caverna. Olha que interessante. E passam o tempo todo olhando para a parede do fundo, que é iluminada, deixa eu grifar isso aqui, parede do fundo, que é iluminada pela luz gerada por uma fogueira. Nessa parede, então, são projetadas sombras de estátuas representando pessoas, animais e objetos, mostrando cenas e situações do dia a dia. Os prisioneiros, então, ficam dando, olha que interessante, nomes às imagens, que são sombras, analisando e julgando as situações. Agora vamos imaginar que um dos prisioneiros, olha que interessante, um dos prisioneiros fosse forçado a sair das correntes para poder explorar o interior da caverna e o mundo externo. Ele então, por sua vez, entraria em contato com a realidade e perceberia que passou a vida toda, olha que interessante, ele passou a vida toda analisando e julgando apenas imagens projetadas por estátuas. Ao sair da caverna, em vez, ou melhor, ao sair da caverna, e entrar em contato com o mundo real, ficaria encantado com os seres de verdade, com a natureza, com os animais. E ele faria o que então? Ele vai voltar para a caverna agora, olha que interessante. Voltaria para a caverna para passar todo o conhecimento adquirido fora da caverna para quem? Para os seus colegas ainda presos. Porém, você sabe o que ia acontecer? Ele seria então ridicularizado ao contar tudo o que viu e sentiu, pois os seus colegas só conseguem, olha que interessante, acreditar na realidade que enxergam na parede iluminada da caverna.
Ou seja, os prisioneiros vão chamar ele de louco, vão ameaçá-lo de morte caso não pare de falar daquelas ideias consideradas por eles absurdas. Conseguiu entender mais ou menos esse mito? Então vamos analisá-lo. Bom, o que Platão quis dizer então, né, com esse mito? Ele quis dizer então que os seres humanos, nós seres humanos, temos uma visão distorcida da realidade, isso mesmo. No mito, os prisioneiros, somos nós quando enxergamos e acreditamos apenas em imagens criadas pela cultura, ou se você quiser, né, acrescentar pelo senso comum, conceitos e informações que recebemos durante a vida. A caverna, olha que interessante, simboliza então um mundo, pois nos apresenta imagens que não representam a realidade completamente. E só é possível então conhecermos essa realidade quando nos libertamos dessas influências culturais e sociais, ou seja, quando saímos da caverna. Então, se você quiser realmente ter uma visão mais ampla do mundo, conhecer realmente, nós necessitamos sair da caverna, sair da nossa zona de conforto, né? Parar de acreditar apenas naquilo que é projetado na parede, né? E assim, então, nós vamos expandir a nossa mente, né? Vamos realmente, né, conhecer a realidade como ela o é. Um outro autor muito conhecido por nós também, que nós vamos estudar aqui, né, é Aristóteles. Ele desenvolveu então uma reflexão, olha que interessante, ética racionalista, só que sem o dualismo, né, corpo e alma, que nós já vimos no slide passado. Para tanto, né, ele perguntou sobre o fim do último ser humano. Para que tendemos? E responde-se: para, olha que interessante, a felicidade, pois todos então buscamos a felicidade. Ele propôs então uma ética, né, conhecida como a ética do meio termo, onde a virtude estaria, olha que interessante isso aqui, em procurar o ponto de equilíbrio entre o excesso e a deficiência. A comunidade social e política é o meio necessário da moral. O homem, então, olha o que ele diz, e é muito conhecido isso, é por natureza um animal político. Uma das obras, né, escrita por Aristóteles é a Ética, né, a Ética de Nicômaco ou a Ética a Nicomaco. Ela então é a principal obra dele, né, e fala sobre ética. E nela ele apresenta a tese então, né, de que o homem busca ser feliz e a essência da felicidade, vida contemplativa, a suprema felicidade, prazer intelectual, atividade virtuosa. Aristóteles faz então uma análise do agir humano. Constatou então que todo conhecimento e todo trabalho do homem visam algum bem. E o bem é a finalidade de toda a nossa ação. Trata-se então, né, de uma ética pautada nas virtudes que o homem tem por natureza e naquelas que ele desenvolve ao longo, olha que interessante, desenvolve ao longo da sua vida. Nesse quadro, então, aqui eu acho que nós conseguimos ilustrar um pouquinho melhor as ideias, né, que Aristóteles tinha. Então, vamos tomar, por exemplo, aqui, né, o vício por excesso, ok? Então, um vício por excesso seria a precipitação. A virtude, segundo ele, seria a coragem. E o vício por deficiência seria, então, a covardia. Então, você vê, né, tem o excesso e a deficiência. E no meio fica, então, a virtude. Um outro exemplo, a libertinagem, então, né, seria o vício por excesso. A insensibilidade seria o vício por deficiência e a virtude seria a temperança. Um outro vício seria o esbanjamento, que seria vício por excesso, e a avareza, um vício por deficiência. E a generosidade seria então, né, essa virtude. Um outro exemplo, a vaidade,
seria o vício por excesso, e a baixa estima, o vício por deficiência. E o respeito próprio, então, seria a virtude. Você começa a entender, então, quando foi falado ali sobre equilíbrio, né, o equilíbrio ali, o meio termo ali, pois bem, aqui nós conseguimos ver, né, visualizar, ilustrar essa ideia, né, que nós mencionamos. Um outro grupo que nós tínhamos também de filósofos eram os estoicos, né? Ou estoicismo. Eles desenvolveram então uma ética baseada, olha que interessante, na procura da paz interior e no autocontrole individual. O princípio da ética estoica é a apatheia, ou seja, a atitude de aceitação de tudo o que acontece. O bem supremo, de acordo com eles, é viver de acordo com a natureza racional, com consciência do nosso destino e nossa, olha que interessante, função do universo, sem se deixar levar por paixões ou afetos interiores, ou então pelas coisas exteriores. O indivíduo define-se, de acordo com eles, moralmente sem necessidade da comunidade, como cenário necessário da vida moral. E um dos autores, né, conhecidos era Epicuro, que dizia, né, o bem, né, para ele é o prazer. Mas, de acordo com ele, né, há muitos prazeres e nem todos são igualmente bons. Conseguiu entender ali? É preciso então escolher entre eles para encontrar os mais duradouros e estáveis, que não são os corporais, fugazes e imediatos, mas, de acordo com ele, os espirituais, que contribuem para a paz da alma. O epicurista, né, alcança o bem retirado da vida social, sem cair no temor do sobrenatural, encontrando, olha que interessante, alunos, em si mesmo ou rodeado por um pequeno círculo de amigos, a tranquilidade da alma e a alta, ou melhor, e a auto, né, suficiência. Então aqui na tela, né, um pequeno resumo de tudo, né, que nós, ou melhor, um resumo daquilo que nós estudamos aqui, né, de cada um dos grupos, né, do que eles pensavam e também seus principais representantes. Vamos lá. Os sofistas, então, né, eles defendiam o relativismo da verdade e da moralidade. Já os clássicos, eles buscavam então um conhecimento lógico e racional dos sistemas natural e humano. Já o estoicismo, ele procurava a felicidade, a paz e o amor próprio. E os principais representantes de cada uma dessas escolas, né, de cada um deles no caso dos sofistas, nós temos Protágoras, Geórgias e Isócrates. Já os clássicos nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles, e do estoicismo nós temos Zenão e Epicuro, ok? Então eu vou apagar aqui os rabiscos que eu fiz na tela, para que você então tire um print, querido aluno, que isso aqui com certeza irá lhe ajudar bastante. Ok, tirou o print? Muito bem, então vamos, né, finalizar a nossa aula. Quero dizer a vocês que foi muito bom tê-los conosco, espero que você tenha gostado dessa videoaula, por gentileza, curte se você gostou, tá bom? Lembra vocês que já existe atividade no ambiente virtual de vocês, né, no Google Sala de Aula, e peço que vocês se atentem para a data de entrega delas, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço e até mais.